bem-vindos ao nosso evento Lixo Zero, Melhores Práticas do Rio Grande do Sul. Hoje, nosso segundo encontro com o tema Pagamento por Serviços Ambientais na cadeia da reciclagem. Somos o coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul, com seus embaixadores, voluntários, estamos promovendo, então, esse evento, junto com o Instituto Lixo Zero Brasil, onde representamos aqui no estado. Me chamo Manuela Cielo, sou embaixadora Lixo Zero do Rio Grande do Sul, referente aqui no estado, e também embaixadora Lixo Zero Passo Fundo. Estamos aqui, então, para mediar esse evento importante, para falar sobre resíduos na cadeia da reciclagem. A gente sabe que é um desafio gigantesco, tudo que está acontecendo em relação aos resíduos sólidos. Em uma ponta tem mais de 5 mil municípios, sendo que metade tem um desafio para acabar com lixões. Do outro lado, a gente tem toda a questão da cadeia da reciclagem e a valorização dos resíduos. E para falar desse assunto, então, a gente trouxe 3 convidados, painelistas. Eu sou a mediadora do evento, juntamente com a Karine, embaixadora Lixo Zero Santa Rosa. E os painelistas, então, Fabrício, Elaine e Bruna, vão compartilhar conosco as realidades que eles vivem frente a essa gestão do resíduo, ou também frente a iniciativas privada e pública. Então, para dar início ao nosso encontro, eu vou chamar o nosso primeiro painelista, o entusiasta que eu vejo em relação à área dos resíduos sólidos, que é o Fabrício Solero. O Fabrício é professor, advogado, especialista em SG, Direito Ambiental, Direito do Resíduo, conselheiro independente de comitês de sustentabilidade SG, diretor da Divisão de Saneamento Básico da Fiesp, coordenador de saneamento da OAB. Tem um grande currículo, para resumir um pouco. Ele também é consultor da ONU para Desenvolvimento Industrial, Confederação Nacional das Indústrias, e diversas frentes com reconhecimento nacional e internacional na área da economia circular e logística reversa. Levando, então, em conta que tem todos esses desafios que eu compartilhei com vocês na área de resíduos, e também sobre o decreto que saiu recentemente da logística reversa, e levando em conta também que a nossa lei de resíduos, ela é de 2010, e de lá para cá veio vários desdobramentos, iniciativas. Eu peço para ele compartilhar conosco em relação ao pagamento dos serviços ambientais. A gente sabe que hoje a cadeia da reciclagem está passando por um desafio enorme em relação ao valor do resíduo, todo o mercado que ele gera, e são desafios que todos estão enfrentando, porque também a nossa economia reflete diretamente nessa área. Então, para falar sobre essa questão do pagamento por serviços ambientais na área de reciclagem de resíduos, eu vou chamar, então, o Fabrício Solero para começar a conversar conosco, e depois a gente dá andamento, então, para os próximos panelistas compartilhar também as suas iniciativas. Boa noite, Manu, boa noite todo o time Lixo Zero, todos os entusiastas da agenda de resíduos, da reciclagem, da economia circular, das cooperativas, associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. É um privilégio estar participando desse encontro num tema tão instigante como o pagamento por serviços ambientais. E aí eu falo pagamento por serviços ambientais urbanos, fundamentalmente onde a atividade da reciclagem acontece, em particular a coleta, a captura dos materiais, o transporte, a triagem, a separação, a comercialização e depois a destinação final ambientalmente adequada, de fato, à reciclagem. Mas antes de a gente entrar no tema, eu acho que é importante trazer aqui um olhar que a Manu trouxe do cenário. Acho que o primeiro, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o cenário da gestão de resíduos no Brasil. A Manu muito bem abordou o Brasil, pessoal, são 5.568 municípios aproximadamente. Desses municípios, nós temos hoje aproximadamente 2.600 que não fizeram o básico,
O saneamento é básico, né? Que significa encaminhar os rejeitos para aterros sanitários ambientalmente licenciados. Lamentavelmente, ainda em 2023, nós temos metade dos municípios que se valem de lixões para a disposição ambiental inadequada dos rejeitos e resíduos. Então, esse é um cenário que particularmente muito me intriga, muito me incomoda, e não sou um entusiasta aqui junto a vocês, aqui junto ao Lixo Zero, respeito bastante a iniciativa, não só a iniciativa, mas especialmente a galera que se envolve, que participa, que contribui, que produz, a exemplo deste encontro que a gente participa agora. Então, esse primeiro cenário dos resíduos da disposição final é algo que, particularmente, a gente precisa superar, né? Não dá para a gente vai ano, vem ano, e a gente continuar com esse cenário inalterado. E uma das formas, né, da gente avançar é institucionalizar a cobrança do gerador. Afinal, cada um de nós que estamos aqui hoje, assistindo, que está jantando em casa, comendo um sanduíche, né, está fazendo as atividades rotineiras da casa, do domicílio, está gerando resíduo. Então, nós, na qualidade de geradores de resíduos, temos as nossas atribuições, as nossas responsabilidades para que tenha um manejo ambientalmente adequado dos resíduos. E a nossa contribuição dentro desse manejo adequado começa com o pagamento pelo serviço executado. Eu tive hoje pela manhã a grata surpresa de eu dei uma aula para o Senac da Bahia e fiquei muito feliz. A aula era para os garis da cidade de Salvador. E fiquei muito envaidecido, emocionado, né, das declarações das pessoas, dos profissionais, dos alunos. Eles são alunos de um curso de especialização no Senac, na Bahia, e mostrar o entusiasmo deles, sabe, de trabalhar, de manter a cidade limpa, e o contraponto, o pesar, né, eles compartilhando de dificuldades na atividade, no dia a dia, as pessoas maltratando. Então, uma situação que, em pleno 2023, não dá para admitir, porque o trabalho dessas pessoas é fundamental, a exemplo que é fundamental o trabalho das organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Precisamos aqui de um sério trabalho de valorização de toda essa cadeia, da cadeia relacionada à gestão e ao gerenciamento de resíduos. O que pressupõe, de novo, mais uma vez, em particular, cada um de nós aqui na qualidade de geradores, que arquemos com o custo desse sistema. Da mesma forma que cada um que está aqui, ao acender uma luz, apagar a luz, acender de novo, paga pelo serviço de iluminação. Cada um que está aqui, que está com o celular na mão, eventualmente acompanhando essa live, ele tem um pacote de dados. Então, ele paga um serviço para transmissão de dados, um serviço de telefonia, um serviço de água e esgoto. E o resíduo não é diferente, pessoal. Eu sei que é um tema delicado, sensível, muitos não enfrentam, não gostam de enfrentar por alegar complexidades, dificuldades, tema sensível, mas fato é que a gente precisa, aqui, enquanto especialistas nesse grupo, nesta casa, avançar imediatamente nessa discussão. Nós temos que tratar da cobrança do serviço e de uma execução com qualidade. Porque, veja, ao passo que a gente está aqui discutindo a valorização dos materiais, a potencialização da cadeia da reciclagem, uma grande parte dos municípios sequer faz o básico, que é encaminhar para a disposição final ambientalmente adequada. Quiçá o processo de destinação e valorização dos materiais coletados no âmbito do resíduo sólido urbano. Então, o encontro hoje é muito oportuno para discutir um pouco de pagamento por serviços ambientais. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, só apenas para contextualizar rapidamente.
há uns 2 anos atrás, eu fui contratado para fazer um parecer sobre o tema, né? Pagamento por serviços ambientais e a cadeia de resíduos. Então, eu fiz alguns recortes deste parecer e vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês para que a gente tenha aí uma contextualização, né, de todo o tema. Deixa eu só ver uma coisa. Essa apresentação que está aparecendo aqui não é a que está engatilhada aqui na minha... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Apresentar. Só um segundo. Isso, agora apareceu da Coopervida. Agora, vamos lá. Agora, acho que eu vou aqui, de novo, apresentar. Eu vou primeiro aqui no compartilhar. Só o pessoal que está no apoio aqui, se quiser depois só me dar um toque para falar, deu certo, Fabrício. Eu estou também aqui acompanhando, né, diretamente no YouTube, para evitar aqui qualquer descompasso. Só para confirmar, está visível? Que é uma apresentação que está escrito pagamento por serviços ambientais. Tinha uma que estava Política Nacional de Resíduos. Só deixa eu confirmar aqui se ela já está... Voltou para a apresentação inicial. Obrigado, Ilquias. Deixa eu só checar aqui, ver se aparece a apresentação correta. Um segundo. Vamos ver aqui. Espera aí. Não, não é. Não é essa. Vamos lá, espera aí. Essa não é a primeira vez, tá? Porque outro dia eu também fiz uma apresentação e apareceu uma apresentação que estava no registro já nos arquivos. Ah, achei aqui. Apagar ela. Boa. Agora acho que vai. Vamos lá. Slide. Só um minutinho. Compartilhar. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Vamos ver se aparece. Só um minutinho, pessoal. Peço desculpas. Será que está visível? Pagamento por serviço. Eu estou acompanhando aqui no YouTube, mas como tem um delay... Vamos ver aqui, peraí. Um minutinho, enquanto já confirma aqui a integração. Vamos lá. Acho que agora vai. Um minuto. Isso. Tá, vai, no fundo, assim, não é o mundo ideal, porque vocês estão vendo a apresentação, o slide, mas eu vou seguir para que a gente, em benefício do tempo, a gente possa abordar os principais temas, tá? Então, pagamento por serviços ambientais, eu coloquei aqui urbanos, né, para a gente poder compartilhar. Aqui a minha apresentação, gentilmente feita pela Manu. Para quem tiver interesse em bibliografia em resíduos, sugiro, acessem meu site fabriciosoler.com.br. Lá vocês vão ter uma aba de publicações, tem inclusive um e-book gratuito com toda a regulação de logística reversa de embalagens em geral dos estados. E vamos lá. Pagamento por serviços ambientais. Qual que é a primeira anotação que eu gostaria de fazer para vocês? Nós temos a Lei Federal 14.119, que é de 2021, que define conceitos, objetivos, critérios para a implementação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. É uma lei de 2021, que trata do PSA. Ocorre que essa Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais
não aborda expressamente a Política Nacional de Resíduos. E, portanto, deixa de prever no seu texto medidas relacionadas à reciclagem, à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, entre outras medidas. Então, essa é a primeira observação que eu queria aqui fazer para vocês, né? Porque isso, de acordo, né, com a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, nós não temos a previsão expressa da cadeia de reciclagem. Tá? Seguindo. Bom, Fabrício, você não tem na Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, onde poderia estar? Né? Aí nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, a Lei 12.305, que traz no seu artigo 80 que uma das formas de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o pagamento por serviços ambientais. Isso está lá no artigo 80, né, do antigo decreto 7.404 e reiterado agora no artigo no decreto 10.936, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas está previsto genericamente. Tá? Ele prevê genericamente o decreto, o pagamento por serviços ambientais. E dentro desse parecer que eu fiz, eu trouxe o estudo do IPEA de 2010, que tratava do pagamento por serviços ambientais urbanos para a gestão de resíduos sólidos. Então, foi feito em 2010 um estudo do IPEA que definiu da seguinte forma: serviços ambientais urbanos são atividades realizadas no meio urbano que gerem externalidades ambientais positivas ou minimizem externalidades ambientais negativas, sob o ponto de vista dos recursos naturais, da redução de risco ou da potencialização de serviços ecossistêmicos. E assim corrijam, mesmo que parcialmente, falhas de mercado relacionadas ao meio ambiente. Então, é um estudo feito pelo IPEA, que traz esse conceito de serviços ambientais urbanos e prevê que o PS, né, o PISAL, deveria ou poderia, seria um dos instrumentos que poderiam ser pagos ou utilizados para os produtores desses serviços ambientais urbanos. E o foco desse serviço ambiental urbano seria a reciclagem, incluída a catação e a triagem do resíduo sólido urbano efetuado por catadores e catadoras de materiais recicláveis. Aqui eu queria deixar muito claro para vocês que é o seguinte: vamos diferenciar. Eu estou falando de pagamento por serviços ambientais, que tem uma lei federal e que não prevê expressamente a reciclagem. A Política Nacional de Resíduos menciona o pagamento por serviços ambientais urbanos. De outro lado, quando eu penso numa cooperativa contratada pelo município para executar o serviço de coleta, transporte, coleta seletiva, é um serviço. Eu entendo que isso sim está regulado, prestação de serviço. Isso já está regulado, inclusive a própria lei estimula que as cooperativas e organizações de catadores sejam contratados, inclusive dispensando de licitação. Isso é uma coisa. Agora, eu estou olhando o serviço ambiental urbano, né, que ainda não tem uma regulamentação expressa sobre o tema. E, Fabrício, quais seriam esses serviços ambientais urbanos? Por exemplo, nós temos a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, seria um serviço ambiental. Quais são os impactos positivos desse serviço? Melhoria da qualidade da água, diminuição dos gases de efeito estufa, minoração dos riscos de doenças infectocontagiosas e também a própria reciclagem do resíduo sólido urbano. O que importa? Quais são os impactos positivos da reciclagem? Redução do consumo de água e energia, diminuição da necessidade de matéria-prima, minoração da poluição hídrica, menor área urbana despendida com aterro, maior estabilidade climática e menor impacto ao patrimônio natural. Então, vejam que importantes
os serviços mapeados nesse estudo do IPEA, que são serviços ecossistêmicos, potenciais impactos positivos. E de forma prática, hoje, eu gostaria de citar 2 exemplos de leis estaduais que regulamentaram serviços ambientais urbanos. Tá? Então, aí eu vou dividir com vocês a Lei Estadual 17.256 do Estado do Ceará. Essa lei do Ceará, ela institui um programa estadual de reforço à renda decorrente da prestação de serviço ambiental no Estado do Ceará. Essa lei foi publicada no começo, lá no meio da pandemia, e essa lei teve por objetivo proporcionar aos catadores e catadoras cearenses um apoio governamental, inclusive financeiro, para enfrentar as adversidades sociais da pandemia. E olha que interessante, esse programa estadual do Ceará, ele considera como contrapartida a esse apoio financeiro do Estado a prestação de serviços ambientais de incremento de atividades relativas à reutilização, à reciclagem, ao tratamento dos resíduos, todas de inquestionável impacto na proteção ambiental, bem de elevado valor para a coletividade. Então, importante a gente ter, esse é um exemplo do estado do Ceará, e um outro, que aqui eu vou caminhando aqui para as considerações, um outro exemplo de regulamentação do pagamento por serviços ambientais urbanos é Minas Gerais com o Bolsa Reciclagem. E olha que interessante, iniciativa lá de 2011. Minas Gerais regulamentou o Bolsa Reciclagem, em que o Estado concede incentivo financeiro às cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Esse incentivo financeiro é pela contraprestação de serviços ambientais, para minimizar o acúmulo de volume de resíduos e rejeitos e a pressão sobre o meio ambiente. Então, esse incentivo concedido às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis é para estimular a segregação, o enfardamento e a comercialização de materiais recicláveis. É lógico que o Minas Gerais tem essa bolsa reciclagem muito bem regulamentada, inclusive por intermédio do Centro Mineiro de Referência e Resíduos, onde tem toda uma dinâmica de prestação de contas, informação por parte das organizações de catadores de materiais recicláveis, para que eles possam, né, se valer da contrapartida financeira paga pelo Estado de Minas Gerais. Então, aqui, pessoal, acho que nós temos algumas mensagens, né? Vamos lá, de novo, vamos dividir. Prestação de serviço, isso já está regulamentado de forma geral. Então, de novo, as cooperativas podem ser contratadas a qualquer momento para a prestação de serviços de coleta seletiva, por exemplo. Isso não tem novidade. Isso já é algo consolidado, tá? A política nacional de pagamento por serviços ambientais não prevê de forma expressa os serviços relacionados à reciclagem e ao gerenciamento de resíduos. Não prevê, tá? De outro lado, a Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305, especialmente pelo seu decreto regulamentar, hoje o 10.936 de 2022, prevê ali pagamento por serviços ambientais como um dos instrumentos econômicos, tá? Para sustentar toda essa discussão, nós temos o estudo do IPEA, né? O estudo de pesquisas econômicas aplicadas, que fez um estudo sobre pagamento por serviços ambientais urbanos e trouxe uma definição de pagamento por serviços ambientais urbanos, né, que são aqueles que reduzem a pressão, né, do meio ambiente por intermédio da coleta, da separação, da reciclagem, dentre outras medidas que já comentei aqui oportunamente.
né, visando melhorar a qualidade da água, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir o consumo de energia, diminuir a poluição hídrica, entre outras medidas. Então, isso está no estudo do IPEA. E nós temos, no Brasil, de forma pragmática, já regulamentado, pelo menos, e aí eu uso como exemplo, 2 programas de pagamento por serviços ambientais, ficando bem claro que quem faz o pagamento por essa prestação de serviço, nos 2 exemplos que eu trouxe, são os estados, né? O estado do Ceará e o estado de Minas Gerais, que pagam as cooperativas por esse serviço prestado. Então, isso é muito importante, mostrar que nós já temos precedentes, isso já está acontecendo em território nacional, nós já temos casos concretos, né, de pagamento por serviço ambiental, isso já é uma realidade. Agora, precisa, Fabrício, de uma regulamentação em âmbito federal? Eu entendo que sim, pelo fato da gente já ter uma política nacional de serviços ambientais, mas que não entra no mérito da agenda ambiental urbana, né? Ela é mais voltada para os serviços ambientais, no caso, os florestais, áreas especialmente protegidas, né? Não é uma frente como essa da cadeia da reciclagem. Mas os 2 exemplos, tanto do Ceará como de Minas Gerais, para mim demonstram que nós já temos algo trilhado, né? Agora, precisamos naturalmente entender como é que se aplica, como é que se amplia essa ferramenta. Porque, veja, de novo, eu dei o exemplo do pagamento por serviços ambientais, que é pago pelos estados. Tem o pagamento por serviço contratado diretamente pelo município, pelo consórcio, para execução de algumas atividades, de alguns serviços pelas cooperativas e organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, eu queria aqui, né, caminhando para algumas considerações, lembrando que a contratação das cooperativas para a execução da coleta seletiva dispensa de licitação. A nova lei de licitações estimula bastante as questões de ordem ambiental e sustentabilidade nas relações contratuais com o poder público. Então, e eu particularmente defendo também cláusulas de performance em todos os contratos privados, contratos com iniciativa privada, contratos com organizações de catadores. Então, olhar para a performance, aumentar a produtividade, renda, resultado, de fato. Eu acho que isso é muito importante. E tenho visto aqui, para concluir, também acho que muito bacana também o envolvimento das organizações de catadores na cadeia de logística reversa, que eu acho que é um ponto importante. Aqui hoje não é o foco logística reversa, mas vários programas, né, vários sistemas de logística reversa, de embalagens em geral, que prestigiam a atuação com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, e aqui eu vou só passar por um ou outro apontamento, sem prejuízo da gente voltar aqui a dialogar um pouco mais. A Vanessa faz comentários firmes daqui dentro do nosso bate-papo, né, sobre a importância desse pagamento, a equiparação, né, acho que um ponto que ela traz aqui importante, Fabrício, empresa privada está no mesmo patamar de cooperativa ou dificulta mais? Na verdade, eu tenho para mim que assim, as cooperativas elas devem ser estruturadas, é importante que ela tenha estruturação, e hoje tem programas de logística reversa de embalagens que fazem isso muito bem, como Mãos para o Futuro, Viracer, Pragma, entre tantos outros, que ajudam a estruturar as cooperativas para que elas estejam num patamar, né, de execução com qualidade do serviço e, sem dúvida alguma, as administrações municipais prestigiarem essas organizações de catadores de materiais recicláveis. Acredito que nós temos um grande desafio na pauta ESG, quando a gente olha para a economia circular e gestão de resíduos,
que é dar substância, que é dar consistência para o S, com o envolvimento das organizações de catadores de materiais recicláveis. Então, queria deixar a mensagem aqui que eu sou entusiasta dessa pauta, conheci várias cooperativas que subiram de patamar. Lamentavelmente, a gente se depara com uma ou outra que faz parte do jogo, mas, assim, cooperativas que estão usando EPI, que têm equipamento, que estão com prensa, têm caminhão, estão trabalhando de forma séria, estão dividindo os resultados, estão trabalhando com performance. E, é lógico, eu falo por algumas, né, que eu conheci. O Brasil é muito grande, tem as suas particularidades, e, sem dúvida alguma, o empenho do poder público no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a obrigação cumprida pelo setor privado empresarial no âmbito da implementação da logística reversa, nós, na qualidade de geradores, cumprir a nossa para o manejo de resíduos. Se tem um manejo bem eficiente de coleta, transporte, destinação, e a gente quer reciclagem, quer o envolvimento das cooperativas, nós, na qualidade de geradores, temos que entender a nossa cota de responsabilidade dentro desse processo. Nós temos, né, uma cota de responsabilidade nesse processo. Então, é importante que a gente tenha isso de forma bem clara, que é o que nós temos na nossa Política Nacional de Resíduos, que é chamada de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, essa responsabilidade, ela, para se efetivar, não é um jogo de empurra, e sim o cumprimento da obrigação por cada um dos agentes. Então, aqui eu tenho comentários, o Ilquias gentilmente compartilhou aqui a experiência dele em Mossoró, à frente do gerenciamento de resíduos, né, de um evento, e o pagamento aos catadores será realizado pela primeira vez. Com isso, esperamos induzir essa discussão. Isso é muito bacana, dá cada vez mais energia para a gente que trabalha nesse segmento, buscando essa valorização das organizações de catadores de materiais recicláveis. É um caminho longo, difícil, especialmente que eu sei quem está lá na ponta ali, tem que tomar cuidado com a gourmetização do tema, com perdão da palavra. Nós temos que elevar o ambiente de trabalho, a qualidade de trabalho, a renda desses profissionais, a distribuição dos recursos, para que possam, né, executar um serviço com qualidade, ter a distribuição do seu recurso de forma digna, que tenha um ambiente salubre de trabalho, para que a gente possa, para que eles possam potencializar os resultados. Fabrício, no meu município estamos querendo pagar o PSA. Posso trabalhar com eficiência e pagar por produtividade? Eu acho que não há nenhuma pergunta, é uma assertiva e, sem dúvida alguma, mais um bom exemplo. E acho que produtividade e eficiência é o drive para todo mundo, né? Não é só para a cooperativa, não é a cooperativa. Isso tem que ser no poder público, na iniciativa privada, tem que ser para a nossa vida, né? Trabalhar com performance, com resultado, gerando externalidades positivas. Então, eu havia combinado falar aqui nos meus 30 minutos. Queria aqui de novo, Manu, te agradecer pelo convite, te cumprimentar você, a todo mundo que está aqui por trás, pessoal, desse encontro, que está voluntariamente aqui participando, organizando, deixou isso tudo redondinho aqui para que a gente pudesse, nesse diálogo aqui, né, numa noite de quinta-feira, falar de PSA, do status, do que a gente precisa fazer, como a gente vai avançar, e sem criar grandes expectativas, mas indo direto ao ponto, onde trabalhar, como trabalhar e pegar as melhores práticas. Fabrício, para o PSA avançar hoje, qual o caminho? Temos 2 exemplos de normas estaduais, que eu já passei. Elas já são reais, já funcionam. Bom, Fabrício, mas isso hoje é o Estado que está... o Estado paga uma parte, o setor privado cuida da logística reversa, trabalha com parceria com cooperativas, que ainda podem ser contratadas pelo município para prestar serviço. Então, vamos avançar, vamos seguir. Espero que no nosso próximo encontro nós estejamos falando que, olha, o número de lixões reduziu para 2.000. Estamos avançando, e é esse o meu espírito para a gente poder aí seguir em frente. Obrigado, Manu, parabéns aí pela coordenação, todo o time que está aqui dando esse apoio. E a cada um de vocês aí que acompanham, que pararam agora nessa noite de quinta-feira, em alguns lugares, uma friaca, para poder acompanhar esse debate. E
Também não poderia deixar aqui de fazer uma homenagem, né, para quem está acompanhando aqui, ó, meu Palmeiras ontem, estamos indo para mais uma semifinal da Liberta. A roupa de sair, né? Pus uma roupa especial para o evento. Não é brincadeira, não. Então, obrigado, o nosso uniforme aqui no Sul é azul, Fabrício. Azul, alguns dizem que é vermelho, também é. Mas eu que agradeço, nós que agradecemos, eu quero até agradecer ali o comentário do pessoal do Instituto LX0, os colegas, né, os parceiros. Fabrício, é bacana essa fala, porque a gente sabe que tudo que envolve acordos e evolução na área de resíduos sólidos envolve a questão jurídica, né? A segurança jurídica do poder público para fazer esses acordos. E hoje a gente sabe que o pagamento só pelo serviço, ele não paga a conta do catador hoje, por conta que a gente sabe que o valor do resíduo ele está lá embaixo, né? Então é um desafio gigante. Então, toda uma reestruturação de uma cadeia da reciclagem que a gente vê necessária, e claro que tem que ter uma segurança jurídica por trás. Não sei se você vai ficar até o final ali depois para compartilhar alguns comentários, se o pessoal fizer mais pergunta, daí a gente volta a te chamar. Fechado, Manu. Conforme a gente combinou, vou acompanhar agora na escutativa aqui das próximas especialistas que vão dar uma aula aqui para a gente. Um bom encontro para todos. Obrigada. Vou chamar a Karine aqui, então, para compartilhar, então, a Karine também, né, que é uma mediadora aqui do painel. Agora eu vou deixar os encaminhamentos para ela se apresentar. Boa noite, Manu. Boa noite a toda a equipe que está aqui nos assessorando hoje de noite, né? Então, meu nome é Karine Zambonato, eu sou bióloga, eu sou embaixadora pelo Lixo Zero também, né? E eu represento, então, o coletivo Noroeste Rio Grande do Sul. É um coletivo que está começando agora, é pequenininho ainda, mas esperamos tomar proporções maiores, né? Inclusive, convidamos a todos os interessados que queiram participar, podem entrar em contato, enfim. Esse tema, pagamento por serviços ambientais, particularmente, é um tema que me toca muito, né? Então, até eu pedi licença para que eu pudesse auxiliar hoje, para ser mediadora também, pois eu sou responsável técnica de uma cooperativa de reciclagem, que ela está instalada no município de Giruá, e acompanham a luta deles desde o início, né? Enfim, começaram com 7 cooperados, hoje já estão com 32, 34 cooperados, e iniciaram com uma renda muito baixa, ainda não é o que eles esperam, né? Depois até a Elaine vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente acompanha as dificuldades que o setor tem. E nós enfrentamos, na época, muita dificuldade em conseguir realizar esses contratos de dispensa de licitação com os municípios para que eles passassem a pagar o serviço que era prestado de triagem. Por que a gente precisa essa cobrança desse serviço? Né? E por que é importante isso? Principalmente a nossa cooperativa ali, eu digo, me incluo junto, né, porque eu me sinto pertencente ao espaço, mas principalmente a Coopervida, a estrutura de trabalho dela, ela atende a 10 municípios. Então, não tem um município paternalista que banca a estrutura, como às vezes acontece em algumas situações, né? Aluguel, luz, água, manutenção de equipamentos, aquisição de equipamentos, investimento, tudo sai do retorno desse comércio, desse material, né? Então, eles precisam ter essa renda. E aí os municípios precisam entender que as cooperativas elas têm um trabalho associado, elas entregam um serviço de triagem e quando eles estão triando, existe uma sobra de material que ela não é aproveitada. Então, o tempo de triagem, essa hora homem de serviço, é condizente que esse serviço seja pago, porque eles estão despendendo do seu tempo para triar esse material, né? E aí, muitas vezes, para quem não compreende a dinâmica do trabalho, se pergunta: ah, mas eles já estão comercializando os resíduos, então por que a gente ainda precisa pagar para eles triar? Porque eles vão vender e tiram uma renda a partir disso. Só que a gente sabe que o resíduo sólido urbano, ele ainda é um material muito misturado, ainda é tratado pelos municípios como se fosse um lixo, né? E aí a gente muitas vezes se depara com a situação de ter que triar esse lixo.
tá? Então, nesse sentido, é sim extremamente importante que a gente assuma a responsabilidade e pague pelo serviço que está sendo prestado por essas cooperativas, associações, né? E aí, nesse sentido, agora a gente convida, então, a Elaine Lambi, que é a idealizadora da Coopervida, a pessoa que pensou, criou, enfim, fundou a cooperativa, né, em conjunto com outras 7 pessoas na época, batalhou, né, Elaine, vendeu resíduos para poder fundar a Coopervida, né, então agora ela vai contar um pouquinho da história da Coopervida também, e como está o cenário econômico hoje da Coopervida em relação aos pagamentos por serviços ambientais. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Te deixo bem à vontade para te se apresentar e contar a história de vocês também. Boa noite a todos que estão participando, né, assistindo com essa troca de ideias ali, foi muito bom escutar o Fabrício ali, a gente já conseguiu aí começar a pensar outras coisas. Então, assim, eu sou, como a Karine disse, né, uma das sócias fundadoras da Coopervida. A gente está aqui na região noroeste, né, do Rio Grande do Sul, em Giruá, e a gente idealizou, pensou e precisava em meio ambiente, então eu encabecei essa ideia e junto com a Karine e mais outros sócios fundadores, nós fundamos a Coopervida. Eu sou formada em técnica em meio ambiente, fui presidente da Coopervida por 2 gestões. Hoje a minha colega, a Clarice, é a presidente, eu estou como tesoureira e diretora, no caso da Coopervida, né? Mas sempre junto, né? Porque cooperativa, se não tiver união e não tiver todo mundo junto, não vai à frente, né? Então a gente tem que ter aquele pulso firme ali, mas tem que ter sempre alguém do nosso lado. Então a gente está com uma equipe hoje de 32 pessoas, né? Pode voltar esse slide ali, eu vou passar um pouquinho rapidinho aqui sobre que ela foi fundada ali ó, em 2010 como uma empresa privada de reciclagem. Foi quando eu comecei e conheci a história do lixo, a história do resíduo, que seria o mais legal falar. Então, ali em 2010, eu aprendi tudo, comecei a aprender sobre esse material, né? Sobre o que as pessoas não dão valor, mas que a gente precisa valorizar. Então, ela ficou 2010 como empresa privada até 2012. E aí, como eles não tiveram muito apoio, o valor do material não dava conta de pagar todas as despesas como empresa privada. E também não teve, na época, nenhum contrato pago, era somente da venda do material, eles não conseguiram se manter. Então, eles venderam para uma outra cooperativa, que era a matriz em Canoas, a Coarlas, e aí essa cooperativa vinha o pessoal de lá para ajudar nós a administrar aqui. Então, também não conseguimos ainda, na época, nenhum contrato pago, somente da venda do material, mesma situação, não conseguiu se manter. Porque na época também não tinha, na região aqui, não se falava em separar o lixo. Nós recebia tudo misturado. Era material orgânico com seco. Muitas vezes precisava ir de picareta no monte de lixo para separar, para poder fazer a triagem. E aí sobrava muito pouco material. E aí também ficou até 2015. E aí ficou um ano fechado. O local ficou abandonado, modo de dizer, não funcionava nada, mas tinha lá o maquinário, o galpão, estava tudo lá. E aí que surgiu a ideia, junto com a Karine e com as outras pessoas que na época estavam desempregados, que já trabalhavam na Coarlas e acabaram ficando sem serviço. Então, a gente teve a ideia de montar a Coopervida. Então, desde 2016, nós estamos na luta, né? Então, ela surgiu em 2016, com 8 cooperados. Hoje temos entre 32. E uma história muito legal que a seguir aí vai passando. Muitos contratos, muitas conquistas, muito sofrimento também, e assim por diante.
Pode passar o slide ali para frente. Esse ali é o nosso galpão, então, é onde tudo começou lá em 2010, foi nesse galpão. A foto de cima ali também, ela é o galpão onde é a triagem, acontece a triagem, onde chega o material. O outro do lado foi feito há pouco tempo, para estoque, e embaixo é a parte interna, então onde estão as esteiras, e um pouco bagunçado porque é bastante material, né? Pode passar. Ali a turma separando, fazendo a reciclagem. Mais um pouco de reciclagem. Então, esse é o pessoal. E ali agora, 32 cooperados hoje, que prestam o serviço, né? Entre motorista, gari e o pessoal que faz a triagem, os coletores, né? Que é os gari, e o pessoal que faz a triagem. Temos 4 contratos de coleta municipal, que é coleta porta a porta, na cidade de Giruá, onde a gente está colocado, no caso, onde é a nossa sede, a gente tem contrato da triagem de triagem e de coleta, com dispensa de licitação, e os outros 3 municípios ali, que é 7 de Setembro, Senador Salgado Filho, Independência, nós participamos da licitação e ganhamos. Então, a gente realiza a coleta do lixo seco e do lixo úmido. O lixo seco a gente leva para o aterro sanitário, o lixo úmido, quer dizer, e o lixo seco, o reciclável, a gente passa pela cooperativa, e aí, em cima disso, ainda ganha pago pelo serviço da triagem. Vou passar. Então, esses ali são os 10 municípios que nós temos contratos. Giruá, de triagem também, né? Santa Rosa, Santo Cristo, ali, Tuparandi, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, 7 de Setembro, esses municípios que a gente tem. E os outros 16 municípios que aparecem, nós fizemos coleta em indústrias, nos mercados. Então, é coleta de estabelecimento daí. Essas são nossas aquisições desde 2016 até o momento. O primeiro caminhão que nós compramos com recurso próprio foi esse de cima, ali o baú, foi com que nós começamos a coleta em Giruá, no reciclado. Aí, conforme foi surgindo participação em licitação, aí compramos esse outro caminhão prensa para fazer o do orgânico, e aí na próxima vai aparecer nosso outro caminhão, podem passar. Aí agora, este ano, a gente adquiriu também mais um caminhão, agora já com o caçamba, já com o hidráulico, para despejar o resíduo, que não precisa mais os guri tirar manual. Tem a van que faz o transporte do pessoal e tem a empilhadeira. Assim, ó, pessoal, deixando assim, essas aquisições, a gente não conseguiu, ninguém veio e doou para nós. A gente trabalhou conforme ia conseguindo os contratos de coleta. Em vez de pagar aluguel desses caminhões, a gente optou por comprar, pagar parcelado. Então, são todos com recurso próprio. Não teve um investimento de um terceiro ou algo assim. A gente foi conquistando pouco a pouco, mas com recurso próprio. A van, porque nós estamos localizados num local no interior, então precisava ter um deslocamento para o pessoal, né? E a empilhadeira para melhorar a situação, para não estar fazendo todo o serviço braçal, né? Porque os fardos são pesados. Então, os objetivos da cooperativa, né? Fazer a separação dos resíduos de forma correta. E aí entra a educação ambiental, pois não adianta a cooperativa fazer a separação se o material chega lá todo misturado, né? Então, essa parte ainda nós estamos bastante aqui necessitado das empresas e também prefeituras, enfim, poder público, abraçar mais essa causa de educação ambiental, questão da separação dos resíduos, né? Se o lixo chegar misturado ali,
reduzir a quantidade de poateiro. Se ele chegar misturado, não tem como utilizar mais esse material, né? Contribuir com o cuidado do meio ambiente e gerar renda aos cooperados. Hoje está um pouco difícil a questão de renda, porque o material caiu muito o preço dele. Então, a gente ainda está conseguindo se manter, não como nós gostaríamos, mas em relação dos contratos de prestação de serviço que a gente tem. Pode passar? Prestação de serviços remunerados. Ali, o primeiro município que diz Santa Rosa, ainda estamos como é que eu vou dizer? Depois a Karine explica um pouco mais. Em negociações, em conversas, enfim. Este é o único município que ainda nós não temos contrato pago. Mas os outros ali, Giruá, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, na verdade são 9 contratos que já nos fazem o pagamento da triagem. Então, a gente recebe o material deles, do município, tirando esses 4 que a gente faz a coleta, os outros são outras empresas ou a própria prefeitura que faz a coleta e entrega na prefeitura, na cooperativa, e aí nós ali da cooperativa a gente faz a triagem e faz um valor pelo pagamento do dia do trabalho, no caso, quanta mão de obra, quantas pessoas trabalham, e em cima disso a gente faz a cobrança do município pela triagem do material. Então, assim, pessoal, a gente tem que se conscientizar, né? A questão... o pessoal muito fala assim, eu vejo falar quando eu vou nas escolas, eu vou jogar fora, eu não quero mais, vou jogar fora. Mas onde é o fora? Né? Aonde nós vamos que nós estamos fora? Ou estamos fora da nossa casa, mas estamos no meio ambiente. Então, temos que pensar muito na questão para onde destinar esse material. Vamos esquecer a palavra jogar fora e vamos colocar no lugar dessa palavra, vamos destinar. Para onde vamos destinar nosso material? Porque depois que ele sai do mercado, sai da loja, a responsabilidade é de quem foi lá comprar. A responsabilidade não é da pessoa que vai coletar, e sim de quem foi lá no mercado comprar aquele item, de quem foi lá na loja comprar aquela peça de roupa, aquela caixa de sapato. Aonde vamos largar? O fora não existe. Existe o nosso meio ambiente que está pedindo socorro. Então, ali tá os nossos contatos, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o meu contato. Precisando, a gente pode compartilhar. Esses contratos não foi fácil conseguir. Eu cheguei a imprimir as leis, até eu pedi para a Karine, né? A Karine me fez uma colinha, e isso aqui era a minha companheira para ir nas prefeituras. Então, assim, foi muito difícil a questão de conseguir esses contratos. Não foi chegando lá e eles simplesmente, não, vamos pagar. Não, teve toda uma conversa explicando que lá dentro da lei 12.305 tem uma parte onde diz que a prefeitura pode fazer o pagamento pelo serviço prestado. Foram várias visitas, pelo menos a primeira prefeitura, né, que a gente teve, depois que nós conseguimos a primeira, né, Karine, aí foi mais rápido, né, aí nós usava aquela como modelo e ia para a próxima prefeitura, até nós conseguir fazer essa conversa e nós conseguir os contratos. Hoje a gente não consegue mais porque não temos espaço físico para ter mais. O nosso galpão não é muito grande, então, assim, não tem como pegar resíduo de mais do que 10 municípios. Por quê? Porque a gente faz a pesagem, faz a quantitativo, quanto entra de cada cidade, quanto tria de cada cidade. O rejeito é entregue na mesma... para cada município, o rejeito que sobra é entregue para o município, não é misturado de uma cidade para outra. Então, a gente tem todo esse cuidado também para não prejudicar nenhum município. Então, se eu recebi 10 mil quilos do município,
eu vou triar e o que sobrar eu vou entregar para o mesmo município, eu rejeito. Não, a gente não faz não mistura tudo, não tria junto. Depois o material triado, sim, esse é misturado, mas somente depois que já tem a triagem. E aí, assim, né, Elaine, só para fazer um fechamento aqui também, quando tu falaste, assim, sobre o início da contratação, me recordo, né, e aí vem Uma novela. Uma novela na cabeça, né, do que a gente passou, mas foi bem interessante, porque o que que acontece? O primeiro município que passou a pagar pelos serviços ambientais foi justamente o município de Porto Vera Cruz, porque o prefeito visitou a unidade, lembra, Elaine? Até Sim. então, nenhum prefeito tinha falado em pagar algum valor. E no momento em que este prefeito veio visitar a unidade de triagem e se deparou com a realidade do que de fato os cooperados vivem, o que é a realidade deles, ele saiu de lá dizendo: não, nós temos que dar um jeito de ajudar essas pessoas. E aí foi o que gerou o primeiro contrato. E aí aquela sensação, né? Parecia que todos os municípios tinham um pouco de medo de assinar essa dispensa de licitação. Porque, na verdade, era algo muito novo, né? Antes, acho que as cooperativas talvez não batalhavam muito por isso, pelo menos não aqui na nossa região. E à medida que Porto Vera Cruz deu o aval, assinou o contrato, em seguida vários outros municípios começaram a aderir. Só que todos diziam a mesma coisa, né? Nos alcançam os modelos que aí a gente faz. Tipo, era sempre Sim. aquele medo, né, de dar aquele passo. Mas, enfim, né, é só uma historinha, mas é interessante compartilhar isso, porque à medida que a gente consegue trazer esses modelos, trazer a justificativa, dar esta segurança jurídica, muitas vezes, que o município precisa, não é nenhuma questão de não querer, eu diria que é muito mais uma insegurança jurídica mesmo. Né? No momento que a gente traz essa confiança para o município, ele também fica mais tranquilo em fazer os repasses. Aí, só para fazer esse fechamento. Agora, então, vamos. Manuela, você quer, de repente, chamar a próxima painelista? Isso. Só queria agradecer também a Elaine, muito bacana essa evolução, ver que dá certo se estruturando, se organizando bem, né? E mostrar que a cooperativa ela tem uma força enorme também, desde que seja organizada e com foco nessa questão da produtividade também, né? Não é um serviço assim que as pessoas fazem essa imagem de não pagar pelos serviços, que achar que dando resíduo é suficiente, é uma imagem que a gente tem que tirar da cabeça do pessoal, né? Porque ou você paga por um serviço particular ou por um serviço de cooperativa. Hoje, com pagamento de serviços ambientais, pode fazer isso. Então, eu vou chamar a próxima convidada que vai falar justo sobre isso, né? Que é a Bruna, aqui de Passo Fundo, uma parceira também que trabalha nessa frente, uma empreendedora, trabalha nessa questão do resíduo. Eu vou apresentá-la aqui rapidinho. Ela é graduada em gestão pública, pós-graduada, né, em gestão empresarial, e agente também na gestão de resíduos sólidos. Ela representa essa questão da reciclagem como setor privado e ela é parceira em várias iniciativas aqui no município. Bem-vinda, Bruna. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer por estar participando aí com vocês desse encontro, né? E eu trabalho há muito tempo já como na parte comercial desses resíduos, né? Então, muito se fala hoje que o resíduo reciclável não se tornou economicamente viável para manter as cooperativas, né? Então, hoje eu venho colaborar mais com o encontro, com essa visão, tanto da parte da cooperativa quanto da parte das empresas, né? Quais foram os ápices que fizeram que o resíduo fosse tão desvalorizado, sabe? A gente vive hoje, quem trabalha com reciclagem, quem trabalha com, enfim, com esse setor, né? Uma grande crise quanto à valorização dos resíduos. A gente sabe que é comum que muitos municípios, né, pessoal, adotem o fato de que eles doam um resíduo para a cooperativa e eles acham que ela vai conseguir se sustentar através disso. Só que, infelizmente, nesse momento não é a realidade, não é o cenário que a gente pode observar, né? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas ponderações que explicam mais ou menos como está se comportando o mercado nesse ano de 2023. Então, falando para vocês um pouco da nossa empresa, né, apresentando a Repasso,
O ano de fundação foi em 87, né? Então, a gente tem 35 anos no mercado de reciclagem e a gente trabalha com todo o material recebido destinado a indústrias ambientalmente responsáveis. Ou seja, aqueles materiais que a gente recebe, nós destinamos todos ao processo efetivo de reciclagem, né? Hoje trabalhamos com o recebimento de uma média mensal de 500 toneladas de material. O nosso foco normalmente é a parte de papéis e plásticos, não trabalhando muito com a parte de vidro, metal e ferro, né? Então, para vocês terem noção de como a nossa demanda é grande, né, pessoal? Então, assim, a gente traz ali para um primeiro cenário, né, a diferença entre resíduo e rejeito, porque normalmente quem não tem conhecimento de causa trata o material como lixo, né? Ah, você trabalha com lixo, você trabalha com aquilo que é inservível. E a gente sabe que dentro do nosso segmento, tanto das cooperativas quanto das empresas privadas, nós trabalhamos com resíduos, né? A gente trabalha com aquilo que tem valorização e serve como matéria-prima para diversos outros produtos. Então, aqui, pessoal, para a gente ter uma ideia, cada habitante por ano, né, gera em torno de 390 quilos de resíduos, né? Desse montante, 31,9% teria a possibilidade de ser reciclado, tendo destino em aterro apenas 68%. Só que no Brasil a situação atual é que apenas 4% desses resíduos são efetivamente reciclados e 96% são destinados a aterro. Então, trazendo para vocês que reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido, que não seria aproveitado, né, com mudanças em seu estado físico, físico-químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente uma matéria-prima ou um novo produto. Então, falando para vocês basicamente como é que funciona, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento de como é feita essa cadeia do material reciclado, né? Então, o processo de reciclagem inicia na chegada do material até as empresas, enfim, ou as cooperativas, né? Através disso é feito um processo de triagem, tanto na parte dos papéis como na parte dos plásticos, né? Onde ele é classificado, ele é separado, pois cada indústria acaba trabalhando com uma composição plástica ou com um tipo de papel. Então, eu trouxe ali para vocês alguns exemplos ali que a gente tem ali entre os materiais plásticos 7 classificações diferentes, pois a empresa que consegue processar o PET não processa o PS, o PVC, o PP, porque cada uma tem a sua utilização conforme o seu processo produtivo. Então, o processo vai ser feito um enfardamento, né, através da sua classificação. Então, conforme ali vai separando, vai ser feito os fardos, né? Os fardos podem ser de papelão, no caso, que voltam para as indústrias de papelão infinitas vezes, né, para se tornar matéria-prima novamente. As aparas mistas, que são muito utilizadas para a fabricação daquelas buchas de calçado ou fabricação de cartelas de ovos. A garrafa PET, né, que tem uma ampla gama de produtos que podem ser fabricados a partir dela, que vão desde laminados móveis até camisetas, tecidos, cordas, né? A parte de embalagens, que é um polietileno de alta densidade. Esse material pode ser aplicado para fazer frascos novamente, né? Além do resíduo aqui, que seria as sacolinhas, né? Que a gente chama de material de baixa densidade colorido, que pode ser fabricado também muitas coisas com eles. Vou passar aqui algumas imagens. No processo de transformação, a gente tem um exemplo aqui dessas mangueiras plásticas que são fabricadas a partir das sacolinhas de supermercado. Além disso, essas bobinas de papel que vocês veem ali são fabricadas com aquela matéria-prima que saiu lá da empresa também. Já esse aqui é o resultado final da reciclagem das caixinhas de leite, da Tetra Pak, onde a parte ali de cima vocês podem ver que tem as chapas de papel e na parte de baixo o alumínio e plástico que sobra do processo de reciclagem é condensado numa alta temperatura ali, formando aquele produto final que seriam as telhas ecológicas, né, ou tapumes ecológicos que são fabricados. Então, falando para vocês um pouquinho também do que a gente consegue através de pesquisas no segmento, através de conversa com as indústrias que recebem o material, explicar realmente o que está acontecendo, que está havendo essa quebra na condição financeira dos resíduos, né?
porque não está se tornando mais viável o reciclar. Então, assim, pessoal, para eu começar a contar a história para você, a gente tem que voltar lá atrás um pouquinho. Na época da pandemia, houve uma política onde a gente teve uma condição de busca de material descartável. Então, se utilizava muita máscara descartável, muito plástico descartável, luva descartável, enfim. Esse aumento na pandemia gerou um déficit na condição que a gente tinha de fornecer esses materiais para a indústria, né? Então, eu trouxe ali algumas reportagens onde diz que aumentou muito o consumo de descartáveis e a indústria, nessa época ali, acabou sofrendo com a escassez desses materiais, né? Então, a pandemia gerou essa escassez em matéria-prima, fez os preços internamente no país subirem muito. Então, nessa época, como a gente não tinha esses resíduos à vontade, como sumiu, o papel sumiu do mercado, o plástico sumiu do mercado, houve uma supervalorização desses resíduos. Aí eu trouxe para vocês ali um gráfico que explica ali que os principais insumos que foram escassos nas indústrias na época da pandemia foram o aço, a indústria de embalagens, a indústria de plásticos e componentes eletrônicos, né? Levando em consideração que muitos dos resíduos que a gente recicla são utilizados também para a fabricação de embalagens. Além disso, entre 2019 e 2022, as compras externas de resíduo de papéis e plásticos e vidros subiram conforme ali aquela apresentação. O de papel, 109,4%, e os de plásticos, né? Nós estamos falando em resíduos plásticos, 7,2%, e o vidro, 73,3%. Então, existia a demanda da indústria pelos produtos reciclados, pela matéria-prima reciclada, né? Porém, não se tinha no Brasil isso aí. Então, optou-se pelo quê? Trazer esses resíduos de fora do país, importando eles de outros países, né? Trazendo aqui para conseguir suprir essa demanda que a gente tinha no nosso país e não estava conseguindo suprir, né? Nos resíduos plásticos, vocês vão me perguntar ali, bom, por que apenas 7,2%, né? É que isso a gente está falando em resíduo plástico. O resíduo plástico em fardos, normalmente, ele não é importado devido à logística dele, né? Por se tratar de um insumo que ele é leve e um fardo não pesa muito, tu não consegue fazer esse transporte e essa logística se tornar economicamente viável. Então, o que acontece? Existe um crescimento na importação dos polímeros plásticos, que já são os grãos prontos, né? Então, ao longo de 2022, ele tem um índice que aumentou muito a compra dos polímeros plásticos prontos, ou seja, o material que pode ser ou virgem ou reciclado, vindo de fora do nosso país para dentro do Brasil, né? Enquanto isso acontece, a gente acabou criando uma problemática para o setor dos recicláveis, né? Então, a gente tem no dia de hoje a nossa geração de resíduos teve uma estabilização, então a necessidade das indústrias em estar utilizando esses produtos, houve uma estabilização, nada comparado ao produto que foi necessário lá na pandemia. Então, o mercado de necessidade de aparas estabilizou, né? Ele acabou estabilizando. E com isso, a gente ainda tem uma alta demanda de matéria-prima. Então, hoje, a principal problemática que o setor enfrenta, falando como alguém que trabalha diretamente com isso, enfim, é que as indústrias têm uma alta demanda de matéria-prima disponível no mercado, né? A entrada ainda daquela matéria-prima que lá na pandemia foi importada, foi aberto os caminhos para acessar elas fora do nosso país, e hoje em dia ele não foi trancado esse caminho. Então, acaba que ainda assim a nossa demanda estabilizou, porém ainda vem matéria-prima de fora do nosso país com um custo agregado muito menor, né? Então, a gente sabe que hoje a gente também tem a questão dos valores de polímeros plásticos, né? Que são um material já prontinho ali para ser utilizado no processo de reciclagem, com preço muito atrativo. E muitas vezes esses polímeros plásticos acabam sendo mais barato do que a utilização do produto reciclado, né? Então, como a nossa cadeia de reciclagem está passando por essa dificuldade, acontece o quê? O pessoal que trabalha com o material reciclável, para conseguir competir com essa entrada de material virgem vindo de fora do país, precisa reduzir custos, né?
Então, de que forma é que está sendo adotado? Obviamente, teve muita empresa demitindo, muita empresa cortando gastos, né? Investimentos, enfim, mas principalmente o que ocorreu foi a redução nos preços da compra da matéria-prima das cooperativas e catadores, das empresas privadas, enfim. Então, aconteceu o quê? Hoje a gente tem uma grande queda nos valores pagos aos aparistas e às cooperativas, né? Onde faz com que a cadeia de reciclagem não está conseguindo se manter. Ou seja, as cooperativas hoje lutam tanto para conseguir esse auxílio, é porque elas não são mais economicamente viáveis de se manter apenas com o valor gerado através dos resíduos. Então, isso é uma coisa muito grave que vem acontecendo e que deve sim ser observada, né? Então, a cadeia de reciclagem não se mantendo, as cooperativas fechando por falta de auxílio do governo, né? Ou por falta de valorização dos seus resíduos, né? Vai acontecer o quê? Um aumento das matérias, desse material, dessa nossa matéria, depositada em aterros, né? Então, assim, o governo federal, agora, no dia 1º de agosto, até coloquei ali, fez uma definição como uma tentativa de travar um pouco essa entrada de papéis, plásticos, material em geral, vindo de fora do Brasil, para tentar, de alguma forma, conseguir equilibrar esse ciclo, né? Então, antes nós tínhamos 0% na taxação da importação dos resíduos de papel e de vidro. E na parte de plásticos, a nossa taxação na importação era de 11,2%. Então, o governo, como uma medida para tentar conseguir controlar essa entrada de material vindo de fora, passou para 18% essa alíquota, né? Buscando, então, tentar, de alguma forma, conseguir equilibrar esse mercado interno. Aí, então, a gente traz aqui algumas medidas que poderiam ser tomadas por parte do poder público, né, para tentar, de alguma forma, auxiliar essa cadeia, né, porque a gente sabe que a cadeia de recicláveis é imensa, ela beneficia muitas e muitas pessoas, né. Tem o catador individual, aquela pessoa que vive daquilo, que tem o seu carrinho, que busca na cidade o sustento, tem o pessoal das cooperativas, tem o pessoal das empresas privadas e também o pessoal das indústrias dos recicláveis, né? Tem muita gente que sobrevive da reciclagem. Então, é importante que a gente tenha esse debate hoje aqui, é importante que a gente esteja conversando sobre esse assunto para que alguém nos ouça, né? Para que essa informação do que a gente vem passando consiga ganhar visibilidade para ver que essa crise está acontecendo, é uma reclamação das cooperativas, né? E a gente precisa fazer de alguma forma que seja sustentável. Nosso trabalho tem que ser sustentável. Então, algumas medidas que poderiam ser tomadas, né, seria uma taxação mais severa, então, abrangendo a cadeia de importação de materiais, né, sendo eles também os polímeros plásticos que vêm entrando no nosso país, né, e, além disso, tornar alguns incentivos fiscais para empresas que utilizem uma certa quantidade de matéria-prima reciclada na composição. Ali eu sugiro 50%, porque eu penso assim, que em conversa com outros, com o segmento, tem gente que coloca 1%, 2%, então assim, não utiliza efetivamente o reciclado, né? O reciclado, às vezes, perto de um polímero novo, um plástico novo, ele não faz nem representa uma quantidade significativa, né? Então, que seja assim, utilizando mais de 50% de resíduo plástico reciclado em sua composição, a empresa ganha algum tipo de incentivo fiscal. Seria uma forma de estar auxiliando, né? E, além disso, a cadeia de reciclagem defende que hoje exista a isenção de PIS e COFINS na venda de insumos às indústrias irrecicláveis, né? A gente sabe que tanto as cooperativas quanto as empresas privadas, né, hoje sofrem com essa cobrança de PIS e COFINS, né? Inclusive, essa temática está em votação e está avançando. Acreditamos que a gente vai conseguir estar aprovando. E, assim, algumas alternativas que as pessoas físicas podem estar auxiliando o nosso setor, né? Sempre a ideia de separar os seus resíduos em casa corretamente, né? E, quando possíveis, levarem a uma cooperativa ou centro de reciclagem. Isso para aqueles municípios que não contam com a coleta seletiva devidamente organizada, né? Então, a gente tem a disponibilização de receber, né? Ou na cooperativa ou no centro de reciclagem.
sempre buscando, pessoal, se tivermos a opção pela redução da utilização dos papéis, dos plásticos, né, adotar medidas ambientalmente legais, assim, então, buscar de alguma forma reduzir o nosso impacto, né. Optar sempre por reduzir as embalagens através de compra de refil ou optando por comprar materiais mais duráveis para evitar esse descarte abundante, né? E além disso, optar por adquirir produtos de empresas que possuem selos verdes, né? Ou utilizam materiais recicláveis em sua composição. A gente precisa muito quebrar esse paradigma de que aquilo que é reciclado não é bom. Então a gente tem muito isso ainda de o saco de lixo utiliza matéria reciclada, não é um saco de lixo bom. E na realidade não é isso. O processo produtivo está aí, a gente vende sim, após tudo que é feito, a gente tem sim como ter qualidade nos produtos, a gente vende produtos de qualidade, então não é justo que se pense que tudo aquilo que é reciclado não é bom, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente pode agir pessoalmente, né? Não esperando apenas do poder público, enfim, ou jogando para distante essa problemática. A problemática do resíduo, então, ele é uma realidade que afeta todos os segmentos, né? Desde o gerador, então, ele tem essa responsabilidade. A gente sabe que eu trabalho há 15 anos no ramo de reciclagem, né? Que é uma crescente muito grande nas empresas, a preocupação com a sustentabilidade, é uma crescente muito grande nas empresas, a preocupação com a correta destinação dos seus resíduos, né? Porque antigamente eles achavam que tudo era lixo, isso não me importa, isso aí vem um caminhão de lixo e leva embora. Hoje não, a gente sabe assim que as empresas já trabalham com índices, né, de sustentabilidade, então assim é uma cobrança e uma temática que vem crescendo e que a gente precisa de alguma forma trabalhar em cima disso para tornar isso economicamente viável, né? A gente tem que fazer com que o reciclar também seja viável, apesar do poder público, porque muitas pessoas vivem dessa cadeia, né? Então, basicamente é isso, é mais um parâmetro rapidinho aí para explicar um pouquinho o que a gente vive no dia a dia. Muito bom, Bruna. Acho que todas as falas aqui fortaleceram bem a importância da cadeia da reciclagem, né? Começando a questão jurídica, o papel da cooperativa e agora essa questão, né, de uma empresa privada mostrando a situação do porquê que caiu o valor do resíduo. Eu achei muito interessante essa explicação. E agradecer a tua presença, né? A presença de todos aqui que estiveram compartilhando. Eu não sei se conseguem compartilhar o pessoal aqui na tela junto, mas a Karine, eu acho importante até comentar, teve algumas perguntas ali, né, Karine, que envolve a questão, deixa eu olhar aqui, as sacolinhas plásticas são recicláveis? Recicláveis. Sim, olha, inclusive, isso é ali muito naquela imagem que eu mostrei, aquele tubo plástico de irrigação lá que estava lá que tinha numa empilhadeira, um tubo plástico, ele é fabricado com sacolas plásticas. Olha só, que bacana a gente poder também compartilhar. Isso que a Bruna comentou também, acho que a Karine e todo mundo que está aqui, e principalmente, né, essa questão da cooperativa falar que tem que ser sustentável, né? A questão de comprar equipamentos, quando foi comentado aqui que foi pelo trabalho, isso envolve a questão de sustentabilidade do negócio, né? A cooperativa ela tem que ser sustentável no sentido econômico também. Então, é importante essa fala, até porque para crescer em si é precisa essa organização. Karine, pode compartilhar mais também dessa... A questão assim, ó, né? Eles têm investido, eles têm melhorado, eles têm olhado por essa questão. O problema é que o momento que eles investem, eles deixam de entregar renda para os seus cooperados, né? Então, na verdade, as duas pontas teriam que estar funcionando concomitantemente e não acontece. Ou eles vão se equipar para poder atender as demandas, ou eles vão melhorar as condições financeiras. E aí, vocês imaginam, né, o que é trabalhar com um grande grupo de pessoas, baixa renda, em estado de vulnerabilidade econômica social, quando a preocupação maior deles é poder colocar comida na mesa no fim do mês, né? Então, assim, às vezes eles não compreendem essa relação de que é necessário ter esse investimento inicial
para que depois eles possam colher os frutos, porque vai chegar um momento que esses financiamentos eles vão cessar, né? E aí isso passa a ser renda deles. Mas na cabeça deles isto não é claro, sabe? Eles não entendem. É tipo assim, você está tirando dinheiro de nós para comprar equipamento. Então, seria extremamente importante, sim, que nós tivéssemos um movimento de um organismo público, um sistema de financiamento que financiasse diretamente as cooperativas, que não dependesse muitas vezes do município ser o atravessador do recurso. Quando nós nos deparamos muitas vezes com essa situação. Os municípios eles estão pagando pelo serviço ambiental prestado, hoje estão, show de bola, mas, porém, contudo, todavia, né, quando a gente precisa esse apoio de repasse de recursos, ir atrás daqui a pouco de uma emenda parlamentar, que aí demanda desse envolvimento maior, a gente acaba não conseguindo esse apoio, né? Então, agora se abriu algumas portas para nós, que talvez para o ano que vem, né, Elaine, a gente até consiga, mas ainda fica naquele talvez, né, aquele pontinho de interrogação. Uma situação que nós ali da cooperativa Coopervida nos deparamos, que, por exemplo, o local onde a gente está instalado é feito pagamento de aluguel por esse espaço. E várias vezes a gente incitou o município, por exemplo, para fazer a aquisição da área, para que a gente não precisasse estar pagando aluguel, e a gente percebe que não há um interesse nesse sentido, né? Então, assim, isso, imagina, se pegasse ali 3.500, 4.000, Elaine, que está sendo pago de aluguel hoje, pegasse esse valor e pudesse ratear entre os cooperados, já ia dar um baita up para eles, sabe? Então, assim, tudo é pagamento pelo serviço ambiental, né? Todo incentivo que vem hoje, ele entra na conta do pagamento pelo serviço prestado. É qualificar, é dar condições para eles. Falei demais. Isso, até aqui no município, né, Bruna, a realidade ainda precisa evoluir muito. Foi bacana a Elaine compartilhar a realidade, porque aqui ainda a gente precisa evoluir nesse sentido de ter mais estrutura da organização, né? O trabalho das cooperativas é muito bacana, é grande, aqui tem uma representatividade alta, né, de colaboradores. E claro que para manter esse sistema é como a Karine comentou, incentivos fiscais tem que ter. Hoje, o Fabrício comentando lá no início foi bem legal, porque na lei já diz que o resíduo é de responsabilidade do gerador, ou seja, o poder público às vezes paga para destinar um resíduo que teoricamente o gerador tem que pagar pelo destino daquele resíduo, seja supermercados, o comércio de grandes geradores. E tem municípios que têm a lei do grande gerador que facilita isso ainda mais, possibilitando, né, esse pagamento de serviços ambientais, que é uma alternativa muito bacana para fortalecer essa frente, né, Elaine? Acho que você deve ter uma noção sobre isso também. Aqui a gente enfrenta bastante problema, assim, que os grandes geradores, em vez de apoiar ou ainda pagar pelo serviço prestado, de ir até o grande gerador, fazer a coleta, fazer a limpeza do local, ainda acontece que a maioria ainda faz a venda desse material para nós, e não o pagamento pelo serviço de buscar, de prensar, de dar o destino correto. Nós temos vários comércios que a gente faz a coleta do material dentro do próprio comércio, no pátio do comércio. Gerador, dentro do gerador. Isso. Então, em vez de nos pagar por esse serviço, nós ainda temos que pagar para nós conseguir ter um pouquinho em cima daquele quilo de material recolhido. Então, isso é um dos problemas que a gente enfrenta aqui na região. Pelo que eu conversei com o pessoal, nas grandes cidades já está um pouco diferente. Os comércios já estão pagando por esse serviço. Mas aqui, não. Aqui nós temos que pagar o material dos comércios. Por quê? Porque ele é um material nobre. Então, ele não vem como de porta a porta, ele não vem com rejeito, ele vem com algum material que hoje não temos venda. Mas, enfim, ele gera igual rejeito, só que o material nobre ele é cobrado de nós. A gente não tem pagamento por esse serviço prestado. Olha só.
E aí, assim, ó, até só voltando um pouquinho lá na questão das leis também, né, gente? Tem uma lei nova que saiu, me lembrei há pouco disso. Tem uma lei nova que saiu que permite, por exemplo, para comércios, indústrias, agora que a Elaine falou sobre comércio e indústrias, me lembrei disso, que eles podem fazer repasses para a cooperativa para fins de equipar instalações, e aí depois descontar esse valor do imposto de renda, né? Só que isso, de fato, ainda não está acontecendo. Então, assim, até lanço, ventilo, né? Caso alguém daqui a pouco tenha alguma situação já efetiva com relação a essa questão, traga para o grande grupo, porque isso eu imagino que para as cooperativas e associações isso vai ser extremamente importante também. É uma forma desses comércios e indústrias estarem apoiando essas estruturas, né? Além do Karine, que. eu não sei se você está falando da logística reversa, que até o Fabrício comentou de nós Não, seria uma nova não, encontro. não é, Manuela. É uma lei que deduz do valor do imposto de renda, tá? Ele não tem necessariamente. É um incentivo fiscal. É um Isso, incentivo incentivo. fiscal. Ele não é logística reversa, tá? É tipo assim, Sim, é só eu tenho que incentivo. pagar meu imposto de renda. Eu vou pegar uma parte do valor, tá? Então, claro, a cooperativa vai ter que fazer um projeto, o Ministério do Meio Ambiente vai ter que aprovar o projeto e depois vai poder ter esse direito a esse recurso, né? É quase Isso como se entra fosse uma muito LIC, eu acho. entra na educação das contabilidades, né? Contabilidade tem Isso. que estar em acordo com a pessoa física. Eu já ouvi falar também, já ouvi falar em alguns parceiros, né? E pelo que se sabe, é investimento em qualquer ramo ambiental. Então, são políticas que são adotadas dentro da empresa, né? Um exemplo, auxiliar cooperativa lá, tu consegue deduzir do imposto de renda o valor, entende? Então, já tem algumas pessoas atrás disso, sim. Isso, é um acordo que dá para fazer com programas e projetos de sustentabilidade. É bem bacana. E isto, de certa forma, ele entra também como uma forma de pagamento pelo serviço ambiental, né? Ao meu ver, pelo menos, né? Posso estar errado também. Mas, enfim, e aí isso que a Elaine está falando, por exemplo, de ter que ir nos comércios, ir nas indústrias, hoje pagar, se nós olharmos, tipo assim, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, fazer esse pagamento não era tão doído, né? Mas hoje em dia, sei lá, tu vai conseguir pagar o quê? 10 centavos o quilo do papelão. Se olhar no montante no final do mês, para a empresa isso não representa tanto em termos de valores. Não vai fazer tanta diferença. Para a cooperativa faz, sabe? Seria Enfim, mais ou né? menos as despesas, colocando um pouco mais em cima desse valor que você paga, estaria cobrindo as despesas que você tem com o deslocamento, manutenção de caminhão, pneu, enfim. E aí, assim, praticamente está empatando. Nós não desistimos com a esperança de melhorar os preços, senão já teria desistido. E se não fosse esse pagamento também, né, Elaine, se vocês não tivessem esses pagamentos apenas com resíduo, provavelmente vocês não iam conseguir se manter, né? Não estaria conseguindo como estamos hoje. Provavelmente teria voltado lá para as 8 pessoas, desistido já de alguns municípios. Se fosse sem o pagamento pela triagem, não estaria mais funcionando como está hoje. Não estaria mais a cooperativa assim. É que a gente sabe, assim, que o resíduo, ele tem um certo valor, né? Então, assim, acaba que tu vai, no final de tudo, tu faz o rateio entre os associados, né? Tu vê que, assim, ninguém consegue viver ali com 300, 400 reais. Então, a gente pega que as cooperativas do município de Passo Fundo também, os números, assim, estão alarmantes, sabe? Tu pega as tabelas de rendimento dos cooperados ali, tu olha para aquilo e tu vê que não é economicamente viável. Então, ele sai da cooperativa, vai trabalhar em qualquer outro lugar e ele vai conseguir ter uma condição de vida melhor do que estando ali, sabe? Então, a gente sabe o benefício da cooperativa, né? Então, não dá para desistir, mas a gente precisa de alguma prática, de alguma coisa que viabilize esse negócio para não acabar quebrando a cadeia do reciclado, né? Hoje não está mais atingindo, a gente tinha conseguido fechar que cada um levasse para casa o salário mínimo limpo, digamos, que sobrasse o valor de um salário mínimo para eles. Hoje a gente já não está conseguindo mais.
contando com o pagamento que vem recebendo dos municípios. Com o pagamento que vem dos municípios. Mesmo assim, a gente não está conseguindo não consegue manter. atingir. Agora, tu pensa, se nós tirássemos, Iliane, esses valores que você recebe pelo serviço prestado, de que forma que vocês estariam, né? Se não chega a um salário mínimo com o pagamento, sim, né? Então, como é que vocês estariam nesse sentido? Então, é uma problemática séria, assim, que tem que ser abordada e amplamente discutida, né? Para que a gente consiga ser ouvido. Então, é muito importante isso. Sim. Ah, interessante. Bruna, não sei se quer compartilhar quais os resíduos hoje têm mais valor agregado, quais caíram bastante. Assim, Manu, num parâmetro geral, a Elaine aí pode dividir comigo isso, a gente trabalha com uma queda extremamente brusca. Então, vamos dizer assim, como eu trabalho bastante na área comercial da empresa, enfim, nós tínhamos um valor de mercado que era praticado antes da pandemia, lá em 2017, 2018. Aí a gente entrou no período da pandemia, ali em 2019, os resíduos ficaram muito valorizados. Foi aquilo que eu falei, a falta da matéria-prima ocasionou no aumento, né? Então, esse boom que teve, esse aumento muito significativo, na mesma proporção, ele teve o seu declive. Então, hoje já é praticado os valores dos materiais desse período pré-pandêmico, entende? Então, é um valor que é praticado hoje nos resíduos, é o que era praticado lá em 2016, lá em 2017. Só que o nosso custo operacional nesse meio tempo subiu demais, porque a gente teve reajuste, no nosso caso, em folha de pagamento, a gente teve reajuste em impostos, a gente teve manutenções, reajuste no combustível. O combustível, vocês podem achar que quem não trabalha no ramo pode achar que não é importante, mas para a valorização do resíduo, o gasto, bom, a Elaine pode me dizer, o gasto de combustível muitas vezes inviabiliza a coleta. Então, tem determinados locais que é muito longe, tu pensa, bom, eu vou rodar daqui até... Esse cálculo tem que ser feito. Só que quando chega o patamar de que o recolher o resíduo, tu buscar o material para ser reciclado, não paga o teu custo de combustível, é porque alguma coisa está errada, né? Não, tem vários lugares assim que nós buscava material de semanalmente, a gente passou para quinzenal, para valer mais a pena, ou até mensal, e alguns lugares até a gente diz, quando tiver uma quantia que dá uma carga, a gente busca, porque se buscar pouco material, não tira nem por diesel. Não tem como. Então, aí tu vê o quanto é drástica a queda, sabe? Então, é uma coisa muito significativa que tu tem que viabilizar certo. Quantos quilômetros eu vou rodar? Quantas toneladas de papel ou plástico vai vir? Porque já não se torna mais economicamente viável. Sim. Teve uma pergunta aqui da Vanessa Domingues sobre os projetos. Não sei se conseguem voltar a pergunta ali. Se os valores não entram pelos conselhos, se não entra pelos conselhos, sim, conselhos de meio ambiente, não sei se é isso que ela está falando, se ela puder compartilhar lá. Os conselhos de meio ambiente têm os fundos, né, de meio ambiente, e o que acontece? Às vezes eles abrem editais, por exemplo, aqui em Passo Fundo abriu para a questão da reciclagem e para compostagem, para projetos específicos, né? Então, a partir desse edital se disponibiliza o fundo, mas é para algo específico, pontual, que também não ajuda nessa logística, nessa cadeia, porque são, digamos, custos né, mensais do negócio que não se paga com os projetos que tem em relação a isso, porque são custos do negócio. Então, isso seria algo a mais que o fundo não cobre quando tem projetos assim, né? E aqui na região também, o que acontece? Eu acompanho vários conselhos, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Os conselhos, eles aprovam projetos, aprovam recursos, quando chega na hora de fazer a contratação, fazer o pagamento, ou jurídico ou financeiro, por algum motivo tranca e aquilo não acontece, tá? Então, assim, a gente já teve várias situações, por exemplo, de projetos aprovados, que aí depois não teve liberação do recurso e a coisa não foi para frente. Apesar do conselho ser consultivo e deliberativo, né? Na verdade, depende de ter o aval ainda do próprio organismo público, né? Então, às vezes a coisa não flui. E outra, os fundos de meio ambiente, eles não têm entradas fixas, né? Então, assim, eles conseguem aprovar projetos.
Agora, pegar um contrato fixo mensal e manutenir esse contrato é um risco muito grande, porque eles nunca sabem se vai entrar, quanto vai entrar, tudo depende das demandas de projetos que vão ser aprovados, os recursos que entram, né? Então, não, esses contratos de manutenção não saem do Conselho de Meio Ambiente, não. Isso tem que ser secretaria mesmo. Isso. E o que acontece? Com o pessoal coletando pouco, com menos frequência os resíduos, acaba que quem destina para eles também fica insatisfeito, né? Pô, o pessoal não está vindo recolher e tal, mas como não se paga essa conta da coleta, acaba que todo o círculo fica insatisfeito. Eu acho que essa clareza do sistema precisa ser cada vez mais fortalecida, né? Porque o resíduo ele não paga o serviço como um todo, toda a logística. A Bruna comentou bem aqui, é só a gente levar em conta o preço que está o combustível hoje e o valor que caiu do resíduo, né? Não, a conta não fecha. Então, fica um insatisfeito lá na ponta, que é o pessoal que está doando aquele resíduo, insatisfeito no sentido que não estão coletando o meu resíduo, e ele acaba largando nos containers da rua, que acontece muito aqui, né? E voltar essa credibilidade, essa confiança, todo esse projeto, novamente, é um processo complicado, né? A gente que trabalha nessa frente sabe que não é fácil. Eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. Não sei se tem mais alguma pergunta, não estou conseguindo abrir aqui. Consegue ver, Karine? Não consigo. Outra questão, a questão das empresas, né, querer vender material para as cooperativas, como que a cooperativa vai dar a saída desse valor. Porque a maioria das empresas, elas não vão emitir uma NF daquele valor, uma nota fiscal daquele valor que você está pagando. Mas elas querem receber. A cooperativa tem que pagar. Só que elas não pensam que do outro lado é uma empresa, uma cooperativa é uma empresa séria que precisa justificar seus gastos, que precisa estar lá tudo certinho, porque senão não consegue um contrato, não consegue, sabe? Mas essa visão ainda falta às empresas, assim, valorizar uma cooperativa de catadores, uma cooperativa formada por pessoas de baixa renda, só que a mentalidade deles, eles acham que trabalha com lixo de qualquer jeito vai. E se for de qualquer jeito, não vai. Não vai à frente, não tem como avançar em nada se não tiver tudo certo. Eu acho que como coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul podemos fortalecer essa pauta, né, junto com todos os envolvidos, algo que a gente consiga buscar até junto ao Estado aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente precisa evoluir na questão da lei do grande gerador para possibilitar esse elo, tanto para cooperativas como empresas que trabalham nessa frente, né? E claro que a gente precisa do incentivo, que nem desde incentivo fiscal até incentivos em relação a projetos de sustentabilidade que a gente possa desenvolver a nível de Estado. Acho que era isso. Era isso, pessoal. Vanessa, agora que eu vi que a Vanessa, um abração, que bom que está assistindo. Vanessa vai ser nossa parceira aqui em Passo Fundo também. Obrigada, Vanessa. Então, pessoal, acho que vamos nos encaminhando agora para o final mesmo, de fato, né? Bruna, obrigada, prazer em conhecê-la, adorei. Não conhecia a tua empresa, viu? Olha, estou conhecendo aqui. Show de bola. Manuela, muito obrigada pela condução, foi excelente. Elaine, querida, decoração, brigadão, obrigada para todos. Tenham todos uma linda noite. E que momentos como esse venham e a gente possa evoluir cada vez mais juntos, né? Isso aí, que a gente possa lutar juntas, né? Vamos lutar pelo meio ambiente, vamos lutar pelos nossos negócios, e é isso aí. E a mulherada em peso aqui, né? Cadê o Fabrício para fazer o peso aqui, o contrapeso? Né? É isso aí. Obrigada, Gurias. Então tá, obrigada. Boa noite. Um abração, obrigado por tudo, pela oportunidade, né? Já segui a repassa ali, já achei, já segui, já estou vendo lá, já dei uma olhada na empresa, muito legal o trabalho de vocês também, parabéns. Obrigada, estamos conversando. E é nesses estamos momentos à disposição aí para trocar ideias, sempre tá bom. com as portas abertas. Então tá bom, um abração e obrigada pela oportunidade.